É isso aí, vamos girar o assunto. Constantino, vem com a gente, siga com a gente aqui. O assunto agora é política. Vamos para mais um capítulo do nosso já famoso quadro sensacionalista. Não convide para a mesma festa. Vini, quem são os protagonistas dessa vez, hein? Nossa ex-líder do governo no Congresso, Joyce Hasselmann, e os filhos do presidente, Edgar. Mais precisamente, Eduardo Bolsonaro e Carlos Bolsonaro. Aliás, um debate de alto nível. Nós vamos ver daqui a pouco a maturidade que eles estão travando esta treta interna aí do PSL nos meios digitais. Só quero saber o que eles vão fazer com tanto coramão, hein? Nessa trajetória de amor, hein? Pois é. E o que acontece? Tudo se originou, Edgar, depois daquela disputa interna para a presidência do partido. O Eduardo Bolsonaro acusa Joyce Hasselmann de ter articulado uma lista favorável ao delegado Valdir, e ele também foi para a internet e fez um tweet acusando aqueles que votaram a favor do delegado Valdir de traírem Bolsonaro, inclusive a Joyce Hasselmann. Então ele fez um tweet, Edgar, onde ele colocou ali um frame de um vídeo do período da campanha. Sim. Onde todos os deputados pediam votos, obviamente. Ao lado do Bolsonaro. Ao lado do Bolsonaro, sim, falando Joyce, Bolsonaro, né, tudo fazendo essa associação, o que é lógico e óbvio. E natural numa campanha. Como são de sim, todos os partidos, sim, né? E aí ele colocou assim, vale a pena ver de novo. A Joyce respondeu este tweet do Eduardo Bolsonaro dizendo o seguinte: opa, valeu menino, assim você mostra o que estou dizendo desde sempre. Trabalhamos incessantemente por seu pai e pela mudança do Brasil. Obrigado por reconhecer. Enfim, depois desta resposta da Joyce Hasselmann, o Eduardo Bolsonaro retuitou dizendo o seguinte, Edgar: Galvão, naquela piadinha do Galvão, de Gatino sentiu, e acompanhada da hashtag Deixe de seguir a Peppa, fazendo referência então a Peppa Pig, né? O desenho infantil. No caso, ele está comparando, portanto, a deputada Joyce Hasselmann à porquinha dos desenhos infantis. Joyce novamente respondeu e disse: picareta, menininho nem embaixador, nem líder, nem respeitado, um zero à esquerda. A canalice de vocês está sendo vista em todo o Brasil. Ouvi agora aplausos no tradicional restaurante em São Paulo e a palavra, como eles foram canalhas com você. Saiba que você está entre eles. E a Joyce também fez um vídeo, uma live, também respondendo uma outra live do Eduardo Bolsonaro, que tentava explicar toda a história. Falou que a Joyce, sem a autorização do presidente, começou a articular essa lista contra ele, que a Joyce também, ali junto com o delegado Valdir, eles acabaram obstruindo uma MP que estava favorável ao governo depois que acabou gerando toda essa crise e que seria uma MP muito importante para o executivo, e fez outras provocações, outras insinuações a Joyce, por ela ser a líder do governo e com esse poder ela poder ter algumas indicações ali a seu favor. Vamos ouvir e ver o que a Joyce respondeu. Então, lamentavelmente, eu não posso concordar com o que os meninos têm feito. Todas as grandes crises que aconteceram no Brasil envolvendo o mandato do presidente da República tem, de alguma forma, um dos filhos, né, envolvidos. Ou é negócio de, sei lá, o que Queiroz pra cá, ou é negócio de o filho que fica tuitando e xingando os outros pra lá, ou é negócio de Eduardo que quer tudo, quer ser embaixador, quer ser isso, quer ser aquilo, só fica botando o presidente em rascada. Eu tô aqui para defender o Brasil e defender as pautas que realmente o brasileiro precisa. Eu defendo o presidente da República, continuarei defendendo o presidente da República, mas não posso defender os moleques que têm, de fato, atrapalhado esse país. Aí vem o Eduardo também nessa live dizendo que ela ficou muito triste com a liderança, sair da liderança, porque lá tem 30 cargos. Olha, meu amigo, quem gosta de cargo, muito cargo e tal, é você. É a turminha aí. Eu não tenho nada a ver com cargo, nada a ver com rachadinha, nada a ver com nada disso. Meu padrão é outro. Dos 30 cargos da liderança, para sua informação, eu não preenchi nem meia dúzia, tá? Diferente das coisas como acontecem aí no modus operandi do senhor parlamentar.
Então vai se informar primeiro. Pois é, e aí nesse vídeo também ela fala sobre essa campanha de dislikes, os robôs, né, que ela fala que estão saindo ali das redes sociais dela, fala que ela não foi traída em nenhum momento, ao contrário, que ela que acabou sendo traída, porque ela ajudou muito o Bolsonaro durante a campanha, na articulação para a reforma da Previdência, comparou atitudes de pessoas do partido com pessoas do PT e disse que se ela não puder divergir em algum ponto, não puder criticar o governo em algum ponto, isso não é uma democracia e sim uma ditadura. E sobre essa MP ela falou que, na verdade, ela foi também favorável ali à obstrução, porque o partido estava em crise, eles precisavam de um momento esperar para ver o que queria acontecer. Agora eu quero apresentar a vocês, Edgar, o debate mais maduro. Só uma coisinha, claro, para não gerar, Vini, essa questão da acusação de traição, né, fica difícil saber qual é a verdade do fato aí, né, porque um fica acusando o outro e você nunca sabe. Até ontem ela estava lá no meio de tudo isso aí, né, exato. E agora vem com essas acusações, mas ela fala com relação à traição que o próprio Eduardo, após reunião com o pai e os dirigentes do partido e os deputados do partido, do PSL, o Eduardo saiu da reunião já articulando para que o Valdir, lá no começo do ano, fosse escolhido como o líder do PSL na Câmara. E que ela sugeriu uma votação. Ela aceitou, ela falou, olha, eu vou com vocês, não é o nome que eu aprovaria, mas eu vou com vocês. E ela fala também que ela foi essencial para que ele virasse o presidente da comissão do CREDEN, sim, que é da comissão das relações exteriores na Câmara. Sim. Agora, só para finalizar, Edgar, o debate mais maduro da rede ontem foi protagonizado por Carlos Bolsonaro e Joyce Hasselmann. Por emojis, né? O Carlos Bolsonaro publicou uma foto de um porquinho, um ratinho, uma cobrinha, uma galinha e um polvo. E a Joyce retribuiu com 3 viadinhos e 3 ratinhos. Acho que esse povo ele quis dizer Lula, né? Porque ela fica alimentando o discurso da esquerda. Olha, temperatura altíssima em meio à crise em seu tour, em seu partido, o presidente Jair Bolsonaro, que nos próximos dias se dedicará a um tour pelos países da Ásia e do Oriente Médio, disse nessa segunda-feira que o bem vencerá o mal, vejam vocês, em referência a essa confusão e as disputas internas do PSL. Ao chegar em Tóquio, Bolsonaro afirmou também que o cenário político no Brasil poderá mudar durante sua ausência. José Maria Trindade, esse é um assunto para você, meu camarada. Como ficam as coisas por aí sem o chefe do executivo? Diga lá, Trindade. Bom dia. Salve, Edgar. Bom dia a todos. Olha, Edgar, o presidente sabe o que está falando, viu? O cenário pode, inclusive, ser modificado hoje, porque o líder do governo na Câmara, o deputado Major Vitor Hugo, acaba de apresentar uma nova lista, e nesta lista do PSL coloca o filho do presidente, o deputado Eduardo Bolsonaro, como líder do PSL na Câmara dos Deputados. São 25 assinaturas nesse requerimento apresentado agora há pouco na Secretaria-Geral da Câmara dos Deputados, o que muda mesmo o clima e a noção política da bancada do presidente. Há uma tentativa ali de reacomodação partidária, incluindo integrantes de outros partidos, para formar uma base de apoio do presidente Jair Bolsonaro. Esta é a estratégia. E mostra também, geralmente, em política, quando se perde, assume a derrota, passa para outro caminho, mas o presidente Jair Bolsonaro e o seu grupo estão tentando ali ocupar e tomar mesmo o PSL. O primeiro passo seria esta liderança na Câmara dos Deputados, um cargo importante, é o líder que indica integrantes de comissão, participantes em CPIs, relatorias e tal, e o Eduardo Bolsonaro assumindo a liderança do PSL, seria um comando no partido e na Câmara muito forte, né? E, posteriormente, havia a tentativa de ocupar a Executiva Nacional, mas houve uma movimentação do Luciano Bivar, que ampliou o número de integrantes da Executiva Nacional e pulverizou a 20% ali a participação dos aliados do presidente Jair Bolsonaro na Executiva Nacional do PSL. Então, esse requerimento é uma indicação clara de que o grupo do presidente Jair Bolsonaro não desiste e tenta continuar no PSL dominando o partido, né?
Tá certo, Zé. Olha, muita coisa vai acontecer, inclusive porque em meio a tudo isso que você está falando ali, quadros do PSL articulam a expulsão do partido, né, do Eduardo Bolsonaro. Muita coisa vai acontecer e eu acho que o presidente nesse caso está certo mesmo, Zé. Porque, olha, se as coisas mudam a cada hora, imagina num período de 10 dias quando ele, o chefe do executivo, como eu disse, vai estar afastado, né? E ele está negociando. Recorreu a partidos antigos aí, como o MDB e alguns do DEM, está negociando. A novidade é o presidente colocando a mão na massa e negociando no Congresso Nacional. Valeu, Zé. Obrigado pelas informações. Bom trabalho para você aí, meu camarada. Abração. Isso, bom dia. Vamos lá, Constantino, passo a bola para você. Como eu disse, o presidente aí afirmou que o bem vencerá o mal. E eu estava atento ao teu comentário no Jornal da Manhã, Constantino. Essa afirmação parece estranha. O que seria o bem, o mal? Quem é que tá... É um maniqueísmo, né? E fica difícil a gente entender, né? Ele se coloca, obviamente, dizendo isso do lado do bem, né? Parece filme da Marvel, né? Ele tá se achando um herói contra os vilões malvados. Não, essa narrativa é boba, infantil. Aliás, o bolsonarismo e a democracia na era do Twitter chegou realmente ao progresso de jardim da infância, né? Nós estamos vendo aí as trocas de insultos, é uma baixaria, uma coisa muito lamentável. Eu acho que poucos têm razão nessa disputa, é uma disputa muito menos nobre do que tentam dar a entender. É uma disputa por espaço, por poder e pelo fundo partidário de 100 milhões de reais já para o ano que vem, né? Para a campanha municipal. Então, na verdade, não tem muitos heróis aí. O presidente se colocar como aquele que tenta salvar o partido do lado mal ou dos traidores vai muito ao encontro dessa narrativa bolsonarista que se coloca sempre como um lado puro da questão, né? E cada vez mais o presidente está tendo que ser incoerente em relação a essa narrativa, né, jacobina e purista. Ele está tendo que negociar, como lembrou o Zé Maria Trindade, com o PSD do Kassab, com o MDB. Os dois líderes do governo no Congresso e no Senado hoje pertencem ao MDB, um ligado a Renan Calheiros e outro ligado ao governo do PT, e metido aí com denúncia de propina de 5 milhões e meio de reais. Então, quer dizer, tira a Joyce Hasselmann porque a Joyce não é confiável, é traidora, mas coloca em seu lugar um sujeito do MDB, próximo do Renan Calheiros. Sim. Não faz sentido essa narrativa. Então, nessa questão que vocês provocaram aí de não poder frequentar a mesma festa, eu preciso fazer um disclaimer, né? Eu poderia estar na mesma festa da Joyce. Ela já esteve, inclusive, na minha casa aqui em Weston. Vocês já trocaram afagos desse imbróglio financeiro? Vocês estão trocando afagos no Twitter. Eu preciso fazer esse disclaimer, mas eu não poderia estar na mesma festa dos filhos do presidente. Sim. Porque eu os considero, de fato, e não escondo isso, dois dos grandes responsáveis por esse esgarçamento todo do tecido social no país, da política está tão polarizada e tóxica, um ambiente tão tóxico. Sim. Eles, de fato, alimentam essa militância virtual toda, se é uma milícia ou não, de crachá, paga, isso é uma coisa que cabe provar e tudo, mas a questão da postura deles com qualquer um que ouse fazer críticas ao governo é uma postura de guerra tribal e de um grau de tosquidão mesmo, né, de boçalidade, que foge a qualquer padrão aceitável. E aí vem uma brecha só para eu passar para o Fefito, uma brecha só que eu acho que há na narrativa da Joyce e de muitos outros, que estão tentando meter a metralhadora giratória e o fogo concentrado nos filhos, mas poupam o presidente. E aí a pergunta que eu faço é o seguinte: alguém acha mesmo que o presidente não sabe disso ou não consegue controlar os seus filhos? Perfeito. Ou será que ele não está por trás disso tudo e sabe muito bem o que os seus rebentos estão fazendo? Perfeito, perfeito. Eu só queria colocar duas questões aqui muito, muito rápidas. Além de toda essa treta com ele, está rolando treta também com a Carla Zambelli e a Joyce Hasselmann, né? É muito triste que a gente veja a política brasileira virando de fato uma chacrinha de quinta série, sem um professor responsável para apartar essas brigas. O que eu queria trazer aqui a Joyce foi ao Twitter um tempo atrás para dizer que a milícia digital fez um presentinho para ela, que era uma nota de R$3, e dizendo que não tem medo de milícia nem de robôs, que os seguidores dela são de verdade
orgânicos. Algumas pessoas discordam disso, inclusive, se eu não me engano, tem prints de fanpage dela com seguidores de Kosovo rolando no Twitter. Me corrijam se eu estiver errado, mas eu lembro de ter visto isso. E não esqueçam que eu sei quem vocês são e o que fizeram no verão passado, disse a Joyce. Ora, se ela é deputada, tá exercendo um cargo público e sabe quem eles são dessa milícia e o que eles fizeram no verão passado, por que ela não trouxe essas pessoas à tona até agora? Porque só é conveniente se falar disso agora. Ela tinha obrigação moral, pelo menos, de denunciar que ela sabia da existência dessas milícias e, ainda que não tivesse prova, tem indicado um caminho à Polícia Federal ou a qualquer pessoa que fosse. E aí, só pra encerrar, enquanto tá rolando essa chacrinha toda no Congresso, quem está trabalhando de verdade nesse país são os nordestinos que estão limpando por conta própria o óleo que está atingindo as praias agora, lá no litoral de Pernambuco. Vários e vários vídeos de pessoas limpando tartaruga e colhendo óleo da areia foram feitos. Esse governo não mobilizou ninguém para fazer um trabalho que a população está fazendo de graça, correndo o risco de se contaminar com material tóxico que ninguém sabe o que é e está fingindo que não está acontecendo um desastre ambiental. A gente já vai falar disso, dessa questão, Fefito, pipocou mesmo no noticiário, nas redes sociais, essa questão do óleo no litoral do Nordeste, mas o que ela está fazendo? Só para fechar o assunto, a Joyce está fazendo o quê? A velha política, que se alardeou tanto que não seria mais repetida. O que o Bolsonaro faz? A velha política, como o Constantino trouxe, trazendo aí líderes de partidos, né, das oligarquias, o DEM, né, para tratar junto o PMDB, para estar junto. Esse ainda vem com um carimbo e uma láurea de política velha, quer dizer, é impossível. Uma frase para fechar, Constantino. Não, a frase é que precisamos realmente sair do jardim de infância e da baixaria que a política se meteu e elevar o nível. E isso não vai acontecer com esses filhos do presidente agindo, obviamente, com o aval do próprio presidente. E essa batalha de emojis aí foi realmente ridícula, né, entre os dois.